E a nossa convidada de hoje do Combinado do Arão é uma mulher que faz história no município de Timbó, Iracema Packer, vereadora, a primeira mulher vereadora da cidade. Dona Iracema, seja muito bem-vinda ao Combinado e obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por te conhecer, por ser, além do entrevistador, ser um prefeito tão jovem, mais jovem até do que meus próprios netos. Meus parabéns para você. Agradeço o meu bom dia de novo. Bom dia a toda a comunidade que estiver nos assistindo. Continue assistindo, porque é algo de informativo, às vezes de curiosidade, como eu estar aqui. Todo mundo sabe que a Iracema foi a primeira vereadora, mas há aqueles que ainda não sabem. Então, eu tenho o prazer de me apresentar como uma mulher audaciosa que lá naqueles tempos idos teve a coragem de dizer sim. Dona Iracema, a senhora nasceu na Mulda, filha de um professor. Nasceu na escola? Conta essa história pra gente. Naquela época era assim, o professor morava na escola e se estendia uma sala de aula. Então, eu tenho o saber da leitura desde lá, nasci na própria escola. Eu acho que por isso a gente se interessou tanto pela literatura. Eu sou uma das pessoas, eu acho que da minha família, que mais leio. E que tem uma biblioteca, às vezes até tão gigantesca quanto uma escola. Mas também, sei lá, o meu pai era da leitura, meu pai era dessas coisas, assim. E eu continuo ainda hoje estudando através de mídia, mas estudando também através ainda de livros. Eu vou buscar o material na literatura para eu passar adiante, dar uma aula que ainda faço isso, né? Com quase 82 anos ainda faço isso. Eu gosto de estudar mesmo no livro mesmo. 82 anos de idade. 82 vai fazer em 82 junho. só dia 13 de junho. Dia 13 de junho. E a dona Iracema foi muito sempre à frente do seu tempo. Nasceu dentro de uma escola, nasceu próximo aos livros, filha de professor, sempre entendeu a importância da educação e muito jovem começou a ganhar espaço no mercado de trabalho. Conta pra gente como foi esse início da carreira profissional da Iracema. Já aos 14 anos, meu pai disse assim, você tem que ir lá, porque lá estão precisando. Aí eu fui, fiquei mais de 2 anos naquela empresa. Mas mais adiante, alguém me disse, Iracema, você tem um emprego na Metiza. E eu relutava, porque eu achava, nossa, Metiza, assim, para mim era algo grandioso. Aí meu pai me impressionou, ele disse, olha, eles estão precisando da funcionária e você foi escolhida. Eu não sei como eu poderia ter sido escolhida, ninguém me conhecia, eu era uma simples aluna, uma pequenininha, como hoje ainda sou. Eu pensei, mas como ele sabe da minha existência? E depois eu descobri que foi o professor da escola que me indicou, por eu ser uma aluna, uma boa aluna, né? Fiquei na Metiza 8 anos. Depois, o nosso prefeito, o nosso diretor, ele se elegeu prefeito. E não demorou muito, eu fiz concurso e abracei a causa com ele e fiquei até me aposentar na prefeitura. Foram 21 anos de prefeitura? 21 anos. Depois disso eu saí e fui para o escritório de contabilidade. Continuo trabalhando no escritório, mas aí também galguei outra aposentadoria porque eu contribuí para o INPS e ainda hoje estou trabalhando. Até hoje trabalhando aos 81 anos de idade, e durante essa carreira surgiu a política, surgiu a vereadora Iracema Packer em um momento da política em que não se encontrava com tanta frequência mulheres ocupando funções de mandatárias, eletivas. E a Iracema foi eleita vereadora. Como surgiu esse desejo, essa vontade de disputar a eleição? Num primeiro momento, não seria a Iracema candidata? É isso? Conta pra gente essa história. Na verdade, não. Na verdade, eu nunca sonhei em ser um dia candidata. Jamais. Naquela época, era só os homens. Aí, a primeira partida foi para eles convidarem o meu marido a ser o candidato. Mas aí
O meu marido logo, ele estava estudando e tinha essas coisas todas, ele passou a bola para mim. E eu relutei muito, relutei bastante mesmo. Mas aí surgiu aquela lei onde que havia de ter mulheres também na chapa. Pelo menos acho que era 30%. E aí eu concorri com mais outras 2 mulheres aqui da cidade. Eu como funcionária pública, as outras na profissão delas mesmo. E eu pasmei. Fiquei pasma quando eu me elegi. Porque eu chegava na casa para conversar com as pessoas e muitos diziam: o que você vai fazer uma mulher lá dentro, junto com os homens na política? Eu disse: mas eu já faço muitos projetos de lei aqui no meu cargo onde eu estou. Eu tenho um pouco de conhecimento. Eu cheguei a esbarrar com pessoas que me disseram assim: lugar de mulher na cozinha, é no tanque. E eu pensei: não, eu já estou colaborando com os vereadores, porque quando os vereadores precisavam de alguma coisa que fosse da prefeitura, eu nunca relutei em atender. Eu quero um do diário, nós lia o Diário Oficial. Quando eu tinha tempinho, aquelas leis que me interessavam mais, que achavam mais úteis, eu copiava. E às vezes os advogados da cidade, eles vinham. E lá estava, nós tínhamos o Diário Oficial e tinha as decisões, porque eu procurava o que era interessante no Diário Oficial e sublinhava. Então, já naquela época, eu acho que talvez eu fosse política sem saber, ou talvez eu já me interessasse para o bem-estar da comunidade sem mesmo eu saber, porque fazia tudo aquilo sem interesse nenhum. A gente sabia que o advogado até tinha dificuldade em encontrar uma lei que fosse aprovada, mas a prefeitura tinha acesso ao Diário Oficial da União ou ao Diário Oficial do Estado. E aí o Diário Oficial da União e o Estado trazia toda a legislação pertinente a qualquer coisa. Então me dava esse carinho nos tempos de folga de ler o Diário Oficial da União e do Estado, imagina. Já estava se preparando para ser vereadora, sem saber. Sem saber, né? Sem saber. E, dona Iracema, quando a senhora pisou no plenário da Câmara de Vereadores, como a primeira mulher vereadora, uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, um desafio pelo ambiente que a senhora estava. Como que a senhora foi recebida e como foram esses anos de mandato? Na verdade, eu fui bem recebida, eu não posso lamentar. Eu me vi lá no meio daqueles homenzarão, sabichões, com títulos superiores, eu nem tinha, porque o meu marido foi estudar e eu tinha que ficar em casa, então trabalhava e eu pensei assim: nossa, mas se eles pensam que eu não sei das coisas, eu sei que sei. E eu sei que aquilo que eu não sei, eu vou buscar. Então eu não vou decepcionar esses homens todos. Nossa, na época eram 13 vereadores. Aí eu era uma entre 12. Então eu precisava estudar muito mais. Eu precisava saber muito mais. E tinha aqueles que tinham interesse de ser empecilho também na caminhada da vida. Mas com o tempo eles reconheceram que a gente não era tão tolo ou irresponsável. Eles perceberam da consciência de responsabilidade que a gente tinha como vereadora. Dona Iracema, e uma outra missão de vida que a senhora tem é através da Seixonoye. A senhora foi uma referência por ser a primeira mulher vereadora da cidade, mas a senhora também é uma referência aqui no Vale e em Santa Catarina pelo trabalho que a senhora executa como voluntária na Seixonoye. Como começou esse interesse pela Seixonoye, o porquê da senhora hoje trabalhar tanto a Seixonoye e o que a Seixonoye representa na vida da Iracema? Por quê? Por que eu canalizei os meus esforços, a minha dedicação? Porque antes mesmo de conhecer a Seixonoye em loco, eu conheci a literatura. Acabei conhecendo a literatura na casa de um filho meu, o filho mais velho que morava em Joinville. E achei ela muito grandiosa. E como não conhecia em nenhum lugar onde houvesse a Seixonoye, mas eu sabia que tinha pessoas em Timbó
que tinham. Aí eu canalizei os livros, eu pedia a literatura. E fui lendo, cheguei no volume 10 da Verdade e da Vida, 9, que fala da espiritualidade e da morte. No volume 9 e 10, ele faz você entender um pouquinho de você perder alguém, ou da vida além da morte, né? E nesse período, o meu filho falece. Em um triste acidente, uma pessoa com 26 anos deixou o legado dos 2 filhos. E quando a gente foi fazer a mudança na casa dele para trazer minha nora de volta para Timbó, que eles foram morar em Joinville, o que eu encontrei? Bastante livros, revistas. Ele deixava as revistas, ele dizia, mãe, quando eu estava lá, eu esqueço elas, no balcão de um banco, ou em algum lugar eu esqueço as revistas. Eu esqueço, era a forma que ele dizia, eu dou a revista. E essa revista é transformadora. Ela traz um conhecimento muito grandioso sobre a convivência e o viver de hoje. Aí eu fui galgando, não deixei, e de repente, sem mais eu saber, no ano de 2005, eu recebi uma nomeação de supervisora da Regional ST Joinville. Foi uma responsabilidade enorme, gigantesca, porque ali também foi a primeira mulher nomeada supervisora. E fiquei durante 9 anos. Eu fui nomeada para um mandato de 3 anos, depois repetiu, e no 9º ano, então, eu indiquei uma outra pessoa, porque eu achei que tinha que abrir espaço. Nessa caminhada, eu aprendi muito da vida. Eu aprendi que tudo está nas mãos de Deus. Mas se você pede sabedoria, se você age com amor, se você age com alegria, se você age com gratidão, se você age com satisfação, se você ama o próximo, independente de defeitos ou não, você passa a nem ver os defeitos do outro, você passa a ver a perfeição. E quando você passa a ver a perfeição, essa perfeição acontece, porque o mundo se encarrega de trazer aquilo que você mais quer. Se você pensa no bem, o mundo te dá o bem. Se você é alegre e pensa na alegria, o mundo te traz alegria. E não traz só alegria para você, ele traz alegria para todas as pessoas que te rodeiam. Porque parece que o campo vibratório se torna diferenciado de uma pessoa que vive triste e de uma pessoa que vive doente. Então, até doente, no estado de doença, eu me mantinha alegre, me mantinha conversando coisas positivas. Então, a Seitonoye, para mim, ela foi assim, algo extraordinário e ainda continua a ser. Dia 22 agora de março, nós vamos ter um café aberto ao público. Estão convidados todos que estão me ouvindo para o nosso café. Temos uma palestra, depois o Café Colonial, ele simplesmente é fantástico, é maravilhoso. E tem uma contribuição, sim, porque a gente também necessita de recursos, mas ela é ínfima, R$ 25 para você ouvir uma bela palestra e depois saborear um café, brincar, ser sorteada ali em alguns brindes. É simplesmente fantástico. Dona Iracema, de 83, quando a senhora assumiu a Câmara de Vereadores, com a sua experiência que teve lá no mandato, depois a experiência profissional da vida da senhora, com 21 anos de serviço público e a vida junto a Seitonoye, agora aos 81 anos de idade. Como que a senhora vê a evolução da sociedade, o que nós avançamos e o que nós talvez regredimos, não sei se é a palavra certa, mas o que a gente precisa talvez voltar a aprender? Qual é o olhar que a dona Iracema tem para essa sociedade comparada com aquela sociedade de quando a Iracema assumiu a Câmara de Vereadores? Talvez eu diria até para as pessoas abrir os olhos além do que vem de fato e ver o melhor no outro. Porque quando você vê o pior no teu mandatário, você está colaborando para que o pior aconteça.
Quando você vê o melhor na outra pessoa, vai acabar florescendo o melhor na outra pessoa. Nós, às vezes, se decepcionamos com mandatários que a gente se vê administrada por pessoas que irresponsáveis mesmo, né? Inconsequentes, que não têm consequências dos seus atos na sua população. Mas também, se nós todos torcêssemos para que haja um mundo melhor, nós colocaríamos mandatários bons. Nós estamos colocando mandatários lá conforme o mérito nosso, o mérito dos nossos pensamentos. Nós é que precisamos mudar a nossa atitude perante o mundo. Nós temos responsabilidades. A pessoa que foi eleita, um pouco de culpa, mesmo que eu não tenha elegido, eu tenho também a minha parcela de culpa. Então, realmente, me decepciono com a política muitas vezes, mas também fico orgulhosa, muitas vezes, de ver que no meu campo, ao meu redor, os municípios são responsáveis, os prefeitos são elejados. A gente só tem coisas boas a falar. Você pode ver em todos os habitantes aqui nosso do Vale, nossa, nós só temos coisas boas para se falar. As mínimas coisas desagradáveis que acontecem, às vezes a população engrandece, mas não há o que engrandecer. Nós precisamos minimizar. Minimizar para que minimize também os acontecimentos ruins. Porque às vezes nós pensamos que não somos responsáveis pelas guerras, mas nós somos. Conforme a nossa atitude, nosso gesto, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, o nosso pensamento domina eu mesma, mas pode dominar todo o ambiente. Porque o que eu penso é reflexo do que acontece ao meu redor. E se a população descobrisse essa responsabilidade que ela tem com o reflexo que acontece ao seu redor, ela mudaria com certeza da forma de ser, da forma de pensar, da forma de falar e teria muito mais gratidão à vida. Porque às vezes quando falta alguma coisa que ela mais gosta, é muito simples criticar, mas quanta falta de gratidão às vezes pelo simples fato de ter dormido uma noite numa cama confortável, por ver a água escorrer no teu chuveiro, quando muitos, em lugares do mundo, não têm esse privilégio que nós temos. Então, quando nós voltarmos o nosso olhar para as coisas singelas e simples, a humanidade, com certeza, viverá bem melhor. Que belo conselho, quanta sabedoria, gratidão. Gratidão, dona Iracema, muito obrigado por essa conversa, obrigado por me dar a oportunidade de conhecer essa história tão bonita e tanta sabedoria. Obrigado, de coração. Quem tem que agradecer sou eu, a oportunidade de estar aqui. Gente, muito obrigada por ter lembrado da gente. Muito obrigado a todos, porque o mundo pode ser melhor. Depende de nós.